Olá, hoje eu vou ler o livro A Arte da Guerra de Sun Tzu para você. Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Item 1. Sobre a avaliação, Sun Tzu disse: a guerra é de vital importância para o Estado, é o domínio da vida ou da morte, é o caminho para a sobrevivência ou a perda do império. É preciso manejá-la bem. Não refletir seriamente sobre tudo o que lhe concerne é dar prova de lastimável indiferença no que diz respeito à conservação ou à perda do que nos é mais querido, e isso não deve ocorrer entre nós. Há que valorá-la em termos de 5 fatores fundamentais, e fazer comparações entre as diversas condições dos contendores, com vistas a determinar o resultado da guerra. O primeiro desses fatores é a doutrina, o segundo, o tempo, o terceiro, o terreno, o quarto, o mando e o quinto, a disciplina. A doutrina significa aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com o seu governante, de modo que o siga onde for, sem temer por sua vida, nem de se expor a qualquer perigo. O tempo significa o yin e o yang, a noite e o dia, o frio e o calor, dias ensolarados ou chuvosos e a mudança das estações. O terreno implica as distâncias, e faz referência a onde é fácil ou difícil deslocar-se, se é em campo aberto, ou lugares estreitos, e isto influencia as possibilidades de sobrevivência. O mando há de ter como qualidades a sabedoria, a sinceridade, a benevolência, a coragem e a disciplina. Por último, a disciplina há de ser compreendida como a organização do exército, as graduações e classes entre os oficiais, a regulação das rotas de mantimentos, e a provisão de material militar para o exército. Estes 5 fatores fundamentais hão de ser conhecidos por cada general. Aquele que os domina, vence; aquele que não os domina, sai derrotado. Portanto, ao traçar os planos, há de se comparar os seguintes 7 fatores, avaliando-se cada um com o maior cuidado. Qual dirigente é o mais sábio e capaz? Que comandante possui o maior talento? Que exército obtém vantagens da natureza e terreno? Em que exército se observam melhor os regulamentos e as instruções? Quais as tropas mais fortes? Que exército tem oficiais e tropas melhor treinadas? Que exército administra recompensas e castigos de forma mais justa? Mediante o estudo desses 7 fatores, serás capaz de adivinhar qual dos 2 grupos sairá vitorioso e qual será derrotado. O general que seguir o meu conselho vencerá. Esse general há de ser mantido na liderança. Aquele que ignorar os meus conselhos, certamente será derrotado, e deve ser destituído. Além de prestar atenção aos meus conselhos e planos, o general deve criar uma situação que contribua para o seu cumprimento. Por situação quero dizer que deve levar em consideração a situação do campo, e atuar de acordo com o que lhe for vantajoso. A arte da guerra se baseia no engano. Portanto, quando és capaz de atacar, deves aparentar incapacidade; quando as tropas se movem, aparentar inatividade. Se estás perto do inimigo, deves fazê-lo crer que estás longe; se longe, aparentar que se está perto. Colocar iscas para atrair o inimigo. Golpear o inimigo quando está desordenado. Preparar-se contra ele quando está seguro em todas as partes. Evitá-lo durante um tempo quando é mais forte. Se teu oponente tem um temperamento colérico, tenta irritá-lo. Se é arrogante, trata de adular o seu ego. Se as tropas inimigas se acham bem preparadas após uma reorganização, tenta desordená-las. Se estão unidas, semeia a dissensão entre suas fileiras. Ataca o inimigo quando não está preparado, e aparece quando não te espera. Estas são as chaves da vitória pela estratégia. Agora, se as estimativas realizadas antes da batalha indicam vitória, é porque os cálculos cuidadosamente realizados mostram que tuas condições são mais favoráveis que as condições do inimigo, se indicam derrota.
É porque mostram que as condições favoráveis para a batalha são menores. Com uma avaliação cuidadosa, podes vencer, sem ela, não podes. Menos oportunidades de vitória terá aquele que não realiza cálculos precisos. Graças a este método, pode-se examinar a situação, e o resultado aparece claramente. Item 2º. Sobre o princípio das ações, uma vez começada a batalha, ainda que estejas ganhando, se continuares por muito tempo, desanimarás as tuas tropas e embotarás a tua espada. Se estás sitiando uma cidade, esgotarás tuas forças. Se mantiveres o teu exército durante muito tempo em campanha, teus mantimentos se esgotarão. As armas são instrumentos de má sorte, empregá-las por muito tempo produzirá calamidades. Como se tem dito, os que a ferro matam, a ferro morrem. Quando as tuas tropas estão desanimadas, a tua espada embotada, esgotadas estão as tuas forças e os teus mantimentos são escassos, até os teus se aproveitarão da tua debilidade para se sublevarem. Assim, ainda que tenhas conselheiros sábios, ao final não poderás fazer que as coisas saiam bem. Por causa disso, tem-se ouvido falar de operações militares que são torpes e repentinas, porém nunca se viu nenhum especialista na arte da guerra que mantivesse a campanha por muito tempo. Nunca é benéfico para um país deixar que uma operação militar se prolongue por muito tempo. Como se diz comumente, ser rápido como o trovão que retumba antes de que tenhas podido tapar os ouvidos, veloz como o relâmpago que brilha antes de haveres podido piscar. Portanto, os que não são totalmente conscientes da desvantagem de servir-se das armas não podem ser totalmente conscientes das vantagens de utilizá-las. Os que utilizam os meios militares com perícia não movimentam suas tropas 2 vezes, nem proporcionam alimentos em 3 ocasiões, com o mesmo objetivo. Isto quer dizer que não se deve mobilizar o povo mais de uma vez por campanha, e que imediatamente depois de alcançar a vitória não se deve regressar ao próprio país para fazer uma segunda mobilização. A princípio isto significa proporcionar alimentos para as próprias tropas, porém depois que se tiram os alimentos ao inimigo. Se ao invés de tomar os mantimentos e armas de teu próprio país, retirares do teu inimigo, estarás bem abastecido de armas e provisões. Quando um país empobrece por causa das operações militares, isso se deve ao transporte de provisões de um lugar distante. Se as transportas desde um lugar distante, o povo empobrecerá. Os que habitam próximo de onde está o exército podem vender suas colheitas a preços elevados, porém acaba-se deste modo o bem-estar da maioria da população. Quando se transportam as provisões para muito longe, ocorre ruína por causa do alto custo. Nos mercados próximos ao exército, os preços das mercadorias aumentam. Portanto, as longas campanhas militares constituem uma ferida para o país. Quando se esgotam os recursos, os impostos se arrecadam sob pressão. Quando o poder e os recursos se tenham esgotado, arruína-se o próprio país. O povo é privado de grande parte de seus produtos, enquanto os gastos do governo para armamentos se elevam. Os habitantes constituem a base de um país, os alimentos são a felicidade do povo. O príncipe deve respeitar este fato e ser austero em seus gastos. Em consequência, um general inteligente luta por desprover o inimigo de seus alimentos. Cada porção de alimento tomado ao inimigo equivale a 20 que te forneces a ti mesmo. Assim, pois, o que arrasa o inimigo é a imprudência e a motivação dos teus em fazer desaparecer as vantagens dos adversários. Quando recompensas teus homens com os benefícios que ostentavam os adversários, eles lutarão com iniciativa própria, e assim poderás tomar o poder e a influência que antes tinha o inimigo. É por isto que se diz que onde há grandes recompensas, há homens valentes. Por conseguinte, em batalha de carros, recompensa primeiro o que tomar ao menos 10 carros. Se recompensas a todo mundo, não haverá suficiente para todos, assim pois, oferece uma recompensa a um soldado para animar a todos os demais. Troca suas cores, dos soldados inimigos feitos prisioneiros,
Utiliza-os misturados aos teus. Trata bem os soldados e presta-lhes atenção. Os soldados prisioneiros devem ser bem tratados, para conseguir que no futuro lutem para ti. A isto se chama vencer o adversário e incrementar por acréscimo as tuas próprias forças. Se utilizas o inimigo para derrotar o inimigo, serás poderoso em qualquer lugar aonde fores. Assim, pois, o mais importante em uma operação militar é a vitória, e não a persistência. Esta última não é benéfica. Um exército é como o fogo: se não o apagas, se consumirá por si mesmo. Portanto, sabemos que o que está à cabeça do exército está a cargo das vidas dos habitantes e da segurança da nação. Item terceiro. Sobre as proposições da vitória e a derrota, como regra geral, é melhor conservar um inimigo intacto do que o destruir. Captura seus soldados para conquistá-los, e domina seus chefes. Um general dizia: pratica as artes marciais, calcula a força de teus adversários, faz com que percam o ânimo e a orientação, de maneira que, ainda estando intacto, o exército inimigo fique imprestável. Isto é ganhar sem violência. Se destruíres o exército inimigo e matares seus generais, assaltas suas defesas disparando, reúnes uma multidão e usurpas um território, tudo e, por isto, os que ganham todas as batalhas não são realmente profissionais. Os que conseguem que se rendam impotentes os exércitos alheios sem lutar, são os melhores mestres do arte da guerra. Os guerreiros superiores atacam enquanto os inimigos estão projetando seus planos. Logo desfazem suas alianças. Por isso, um grande imperador dizia: o que luta pela vitória frente a espadas nuas não é um bom general. A pior tática é atacar uma cidade. Assediar, encurralar uma cidade só se leva a cabo como último recurso. Emprega não menos de 3 meses em preparar teus artefatos e outros 3 para coordenar os recursos para teu assédio. Nunca se deve atacar por cólera e com pressa. É aconselhável tomar-se tempo na organização e coordenação do plano. Portanto, um verdadeiro mestre das artes marciais vence outras forças inimigas sem batalha, conquista outras cidades sem assediá-las e destrói outros exércitos sem empregar muito tempo. Um mestre experiente nas artes marciais desfaz os planos dos inimigos, estropia suas relações e alianças, corta os mantimentos ou bloqueia seu caminho, vencendo mediante estas táticas sem necessidade de lutar. É imprescindível lutar contra todas as facções inimigas para obter uma vitória completa, de maneira que seu exército não fique aquartelado e o benefício seja total. Esta é a lei do assédio estratégico. A vitória completa se produz quando o exército não luta, a cidade não é assediada, a destruição não se prolonga durante muito tempo, e em cada caso o inimigo é vencido pelo emprego da estratégia. Assim, pois, a regra da utilização da força é a seguinte: se as tuas forças são 10 vezes superiores às do adversário, cerca-o; se são 5 vezes superiores, ataca-o; se são 2 vezes superiores, divide-o; se tuas forças são iguais em número, luta se te é possível. Se tuas forças são inferiores, mantém-te continuamente em guarda, pois a menor falha te acarretaria as piores consequências. Trata de manter-te ao abrigo e evita o quanto possível um enfrentamento aberto com ele. A prudência e a firmeza de um pequeno número de pessoas podem chegar a cansar e a dominar até grandes. Este conselho se aplica nos casos em que todos os fatores são equivalentes. Se tuas forças estão em ordem enquanto que as do inimigo estão imersas no caos, se tu e as tuas forças estão com ânimo e eles desmoralizados, então, mesmo que sejam mais numerosos, podes entrar em batalha. Se teus soldados, as tuas forças, a tua estratégia e o teu valor são menores que os de teua, em consequência, se o bando menor é obstinado, cai prisioneiro do bando maior. Isto quer dizer que se um pequeno exército não faz uma avaliação adequada de seu poder e se atreve a enfrentar uma grande potência, por mais que a sua defesa seja firme, inevitavelmente se converterá em conquistado. Se não pode ser forte, porém tampouco sabe ser débil, serás derrotado.
Os generais são servidores do povo. Quando seu serviço é completo, o povo é forte. Assim, pois, existem três maneiras pelas quais um príncipe leva o exército ao desastre. Quando um príncipe, ignorando as ações, ordena avançar a seus exércitos ou retirar-se quando não devem fazê-lo, a isto se chama imobilizar o exército. Quando um príncipe ignora os assuntos militares, porém compartilha em pé de igualdade o mando do exército, os soldados acabam confusos. Quando o príncipe ignora como levar a cabo as manobras militares, porém compartilha por igual sua direção, os soldados estão vacilantes. Uma vez que os exércitos estão confusos e vacilantes, iniciam os problemas procedentes dos adversários. A isto se chama perder a vitória se tentas utilizar os métodos de um governo civil para dirigir uma operação militar, a operação será confusa. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Sabem discernir quando utilizar muitas ou poucas tropas. Possuem tropas cujas categorias têm o mesmo objetivo. Enfrentam com preparativos os inimigos desprevenidos. Têm generais competentes e não limitados por seus governos civis. Estas 5 são as maneiras de conhecer o futuro vencedor. Falar que o príncipe seja o que dá as ordens em tudo é como o general solicitar permissão ao príncipe para poder apagar um fogo. Quando for autorizado, já não restam senão cinzas. Se conheces os demais e te conheces a ti mesmo, nem em 100 batalhas correrás perigo. Se não conheces os demais, porém te conheces a ti mesmo, perderás uma batalha e ganharás outra. Se não conheces aos demais nem te conheces a ti mesmo, correrás perigo em cada batalha. Item 4. Sobre a medida na disposição dos meios, antigamente, os guerreiros especialistas se faziam a si mesmos invencíveis em primeiro lugar, e depois aguardavam para descobrir a vulnerabilidade de seus adversários. Fazer este invencível significa conhecer este a ti mesmo. Aguardar para descobrir a vulnerabilidade do adversário significa conhecer o outro. A invencibilidade está em ti mesmo, a vulnerabilidade no adversário. Por isto, os guerreiros especialistas podem ser invencíveis, porém não podem fazer que seus adversários sejam vulneráveis. Se os adversários não têm ordem de batalha sobre o que informar-se, nem negligências ou falhas das quais aproveitar-se, como os podes vencer ainda que estejam bem providos? Por isto é pelo que se disse que a vitória pode ser percebida, porém não fabricada. A invencibilidade é uma questão de defesa, a vulnerabilidade, uma questão de ataque. Enquanto não tenhas observado vulnerabilidades na ordem de batalha dos adversários, oculta tua própria formação de ataque, e prepara-te para ser invencível, com a finalidade de preservar-te. Quando os adversários têm ordens de batalha vulneráveis, é o momento de sair e atacá-los. A defesa é para tempos de escassez, o ataque para tempos de abundância. Os especialistas em defesa se escondem nas profundezas da terra, os especialistas em manobras de ataque se escondem nas mais elevadas alturas do céu. Desta maneira podem proteger-se e lograr a vitória total. Em situações de defesa, cala as vozes e elimina os cheiros, escondidos como fantasmas e espíritos sob terra, invisíveis para todo o mundo. Em situações de ataque, o teu movimento é rápido e o teu grito fulgurante, veloz como o trovão e o relâmpago, para que teus adversários não possam se preparar, mesmo que venham do céu. Prever a vitória quando qualquer um pode conhecer não constitui verdadeira destreza. Todos elogiam a vitória ganha em batalha, porém essa vitória não é realmente tão boa. Todos elogiam a vitória na batalha, porém o verdadeiramente desejável é poder ver o mundo do sutil e dar-se conta do mundo do oculto, até o ponto de ser capaz de alcançar a vitória onde não exista forma. Não se requer muita força para levantar um cabelo, não é necessário ter uma vista aguda para ver o sol e a lua, nem se necessita ter muito ouvido para escutar o retumbar do trovão. O que todos conhecem não se chama sabedoria, a vitória sobre os demais obtida por meio da batalha não se considera uma boa vitória. Antigamente,
Os que eram conhecidos como bons guerreiros venciam quando era fácil vencer. Se só és capaz de assegurar a vitória depois de enfrentar um adversário em um conflito armado, essa vitória é uma dura vitória. Se fores capaz de ver o sutil e de perceberes o oculto, e rompendo antes da ordem de batalha, a vitória assim obtida é uma vitória fácil. Em consequência, as vitórias dos bons guerreiros se destacam por sua inteligência ou sua bravura. Assim, pois, as vitórias que se ganham em batalha não são devidas à sorte. Essas vitórias não são casualidades, senão que são devidas a ter se situado previamente em posição de poder ganhar com seguridade, impondo-se sobre os que já tinham perdido de antemão. A grande sabedoria não é algo óbvio, o mérito grande não se anuncia. Quando és capaz de ver o sutil, é fácil ganhar, que tem isto que ver com a inteligência ou a bravura? Quando se resolvem os problemas antes que surjam, quem chama isto inteligência? Quando a vitória sem batalha, quem fala de bravura? Assim, pois, os bons guerreiros tomam posição em um terreno no qual não podem perder, e não passam por alto as condições que fazem seu adversário inclinar-se à derrota. Em consequência, um exército vitorioso ganha primeiro e inicia a batalha depois, um exército derrotado luta primeiro e tenta obter a vitória depois. Esta é a diferença entre os que têm estratégia e os que não têm planos. Os que utilizam boas armas cultivam o caminho e observam as leis. Assim podem governar prevalecendo sobre os corruptos. Servir-se da harmonia para desvanecer a oposição, não atacar um exército inocente, não fazer prisioneiros ou tomar saques por onde passa o exército, não cortar as árvores nem contaminar os poços, limpar e purificar os templos das cidades e montanhas do caminho que atravessas, não repetir os erros de uma civilização decadente, a tudo isto se chama o caminho e suas leis. Quando o exército está estritamente disciplinado, até ao ponto em que os soldados morreriam antes que desobedecer às ordens, e as recompensas e os castigos merecem confiança e estão bem estabelecidos, quando os chefes e oficiais são capazes de atuar desta forma, podem vencer a um príncipe inimigo corrupto. As regras militares são 5: medição, avaliação, cálculo, comparação e vitória. O terreno dá lugar às medições, estas dão lugar às avaliações, as avaliações aos cálculos, estes às comparações, e as comparações dão lugar às vitórias. Mediante comparações das dimensões podes conhecer onde a vitória ou derrota. Em consequência, um exército vitorioso é como 1 quilo comparado a 1 grama, um exército derrotado é como 1 grama comparado a 1 quilo. Quando o que ganha consegue que seu povo vá à batalha como se estivesse dirigindo uma grande corrente de água ao longo de um vale profundo, isto é uma questão de ordem de batalha. Quando a água se acumula em um vale profundo, ninguém pode medir a sua quantidade. O mesmo acontece quando a nossa defesa não mostra a sua forma. Quando se solta a água, ela se precipita para baixo, como uma torrente, de maneira tão irresistível como o nosso próprio ataque.